Oi, eu estava aqui decorando as falas do meu personagem, o Clóvis, da banca. Você lembra da história dele, não é mesmo? O Clóvis é um cara muito preocupado com a quantidade de água que a gente consome. Por isso, ele começou a fazer algumas experiências para tentar limpar a água do mar. Ele até que conseguiu tirar as impurezas. Não estava dissolvido na água como areia. Mas o sal dissolvido na água do mar, ele não conseguiu tirar. Mas ele descobriu que fervendo a água, ela evapora, mas o sal não. A história é essa mesmo. E hoje, de uma vez por todas, a gente vai aprender a separar o sal da água. Para isso, o Clóvis vai até o laboratório de uma das suas clientes, que é química. E lá, a gente vai aprender o que é água pura. É isso mesmo. Hoje você vai saber o que é água pura. E hoje você também vai saber o que é destilação, vaporização, condensação, ebulição e temperatura de ebulição. É claro que o Paulão, que acompanhou toda a nossa história, não queria deixar de ir com a gente, não é? E ele não tá na hora, não? Ah, tá sim. Zezé, cuida direitinho da banca, tá? Tá, deixa comigo. Tchau, Zezé. Tchau, tchau. Agora nossa teleaula tá começando. Muito bem, meus amigos, este que é o aparelho de destilação. É com ele que a gente vai separar a água do sal. Bom, mas isso é muito mais complicado que a panela lá de casa. Vejam só, ele é formado basicamente por uma fonte de calor, este balão, o termômetro, essa parte aqui, que se chama condensador, e por este recipiente. Mas o que é isso aqui no condensador? É água. O condensador nada mais é que um resfriador. É por isso que ele tem essa entrada e essa saída de água, para resfriar o que estiver passando lá dentro. Agora vejam só, a água que fica passando aqui não entra em contato direto com o que estiver passando aqui dentro. Ela tem uma tubulação própria. Ah, já sei, você já colocou aqui no balão uma solução do sal em água. Não, Clóvis, isso aí é água comum, da torneira. É que para entender o processo todo, a gente vai ver primeiro a destilação da água. E o que a gente faz? Fica só olhando? Não, vocês vão se comportar como verdadeiros cientistas. Como você imagina que é o dia a dia de um cientista? Ai, muito louco, sei lá. Que nem eu, assim, meio nóia. Que todo cientista é maluco. Pra mim, um cientista é uma pessoa muito inteligente. Descobre as coisas, né? Ele deve viver pensando, né, no que ele vai pesquisar, né? Pra tentar inventar coisas pra melhorar a vida de todo mundo, tem que ser louco, né? É isso aí, parece que as pessoas têm uma ideia ainda bastante fantasiada da vida de um cientista. Mas será que eles têm razão? Essa imagem de cientista maluco, com os cabelos desgrenhados, um tubo de ensaio na mão saindo fumaça, é falsa. O cientista é um profissional paciente. Ele observa a natureza, coleta os dados, ordena os dados, analisa-os e conclui. Cronômetro, termômetro e caderno. É o seguinte, o aquecimento do aparelho já está ligado. Assim que eu colocar debaixo do balão, vocês disparam o cronômetro e começam sua observação. A cada coisa diferente que for acontecendo, vocês anotam o tempo, a temperatura e o que estiver acontecendo. Certo? Então, aqui está. Vou colocar o fogo aqui embaixo, assim. Agora é com vocês. Eu vou fazer umas coisinhas e volto já já. Tá? E olha, apareceram algumas gotas na parede do balão. Anota aí. 7 minutos, 37 graus Celsius. Ué, a gente não fala centígrados? Fala, mas está errado. Isso eu li numa revista. O certo é dizer graus Celsius. As gotas estão se formando mais pra cima, tá vendo? Então anota aí. 9 minutos, as gotas estão se formando mais para cima. 60 graus Celsius.
10 minutos, a água está começando a ferver. Temperatura? 100 graus Celsius. 11 minutos, começa a aparecer algumas gotas dentro do condensador. Temperatura 100 graus Celsius. 13 minutos, começam a cair algumas gotas no recipiente. Temperatura 100 graus Celsius. 17 minutos, continuam caindo gotas do recipiente e o volume de água no balão diminuiu. Temperatura, para variar, 100 graus Celsius. E aí, muito bom. Por enquanto está bom. E aí, deu tudo certo? Entenderam tudo? Bem, a gente fez todas as anotações, eu acho que deu tudo certo, mas entender já são outros 500. Para falar a verdade, essa experiência me deixou com um monte de dúvidas na cabeça. E você? Também está com dúvidas? Isso é normal. Essa experiência gera um monte de perguntas bem interessantes. Quer ver só? Por que apareceram gotas na parede do balão? Por que quando chegou a 100 graus Celsius, a temperatura não subiu mais? Por que depois as gotas apareceram no condensador? Por que o volume de água no balão está diminuindo? Puxa, esse pessoal bem esperto mesmo. Eram exatamente essas as perguntas que eu queria fazer. Bom, e para a gente responder essas perguntas, o melhor é a gente ver a experiência de novo. Com o aquecimento, a temperatura da água começa a subir. E com isso, começa a sair vapor. Esse fenômeno se chama vaporização. Quando o vapor encontra a parede do balão, que está numa temperatura mais baixa, ele se transforma em líquido de novo. E é por isso que se formam as gotas do balão. Esse fenômeno, o vapor se transformar em água, é chamado de condensação. Quando a água começa a ferver, a gente diz que ela entrou em ebulição. Neste momento, o termômetro estava marcando 100 graus Celsius. Isso quer dizer que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ou seja, temperatura de ebulição é a temperatura em que o líquido ferve. Agora prestem muita atenção porque isso é importante. Você também. A temperatura de ebulição é a maior temperatura que o líquido consegue atingir. A água, por exemplo, ela nunca ultrapassa os 100 graus Celsius. Mesmo que você aumente o fogo, a temperatura não muda. É por isso que o termômetro parou nos 100 graus Celsius e não subiu mais. Exatamente. Agora vamos continuar a nossa experiência. Com a água em ebulição, a produção de vapor aumenta e ele começa a chegar no condensador. O que acontece? Isso mesmo, a condensação. Como o condensador está mais frio, o vapor vira água de novo. Eis a explicação do porquê das gotas de água no condensador. Só falta responder o motivo da diminuição do volume de água no balão. Ora, essa é muito fácil. É porque a água está se transformando em vapor. É claro que esse vapor vira água de novo, gota a gota, só que em outro recipiente. Então, gente, esse processo todo é chamado destilação. Quer dizer, a destilação é uma ebulição seguida de uma condensação. É por isso que a água que se condensou aqui é chamada água destilada. Água destilada? Peraí. Destilado? Você já ouviu falar disso, não? Você já deve ter ouvido dizer que existem bebidas fermentadas, como a cerveja e o vinho, e bebidas destiladas, como o uísque e a pinga. Mas será que isso tem alguma coisa a ver com o processo de destilação que a gente acabou de ver? Quem pode explicar isso melhor pra gente é o Pascoal, que é químico e trabalha aqui nessa fábrica de bebidas. Pascoal, por favor, o processo de destilação tem alguma coisa a ver com a produção da bebida destilada? Perfeitamente. Para a produção de bebidas alcoólicas, nós utilizamos o alambique para a destilação do álcool. E alambique nada mais é do que esse grande equipamento de destilação aqui. Mas a destilação não é de água? Não, você pode, a princípio, destilar qualquer líquido. A água, o álcool, o éter, a acetona, etc. A diferença está com a temperatura de ebulição deste líquido. No caso do álcool, é 78 graus Celsius. Olha que interessante. Eu acabei de descobrir que a temperatura de ebulição do éter é 34 graus Celsius. Isso quer dizer que num dia de muito calor, ele ferve temperatura ambiente.
Ué, cadê o Clóvis? Ele não veio? Ah, ele foi resolver um problema que tá na cabeça dele há dias, sabe? É. Como separar o sal da água. Tá aí. Obrigado. Nada, tchau. Espero que ele esteja conseguindo. Bom, parece que finalmente eu vou conseguir aprender a separar o sal da água. Olha só, num balão tem uma solução de sal em água, como água do mar. Agora nós vamos iniciar a destilação. Vamos nessa? Olha só, Clóvis, deu certo. Será? Ah, você não tá vendo o sal dentro do balão e a água purinha do lado de cá? Mas será que não passou nem um salzinho junto com a água? Não, você não vai querer provar, não é? Não, Clóvis, você não precisa provar a água para provar que não existe nenhum grão de sal. Existe um jeito melhor e mais seguro. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Como ter certeza que o sal não evapora com a água? Um momento, peraí. Já sei. E se a gente pesar o sal antes de colocar na água e pesar depois da evaporação? Se o peso for o mesmo, quer dizer então que o sal não evaporou com a água. É isso. E para ter certeza, é melhor fazer a prova dos 9 no laboratório. Vamos ao laboratório. Vamos lá. Primeiro, colocamos o sal numa cápsula de porcelana e fazemos a pesagem. Resultado, 64,85 gramas. Agora, colocamos água para dissolver o sal. E em seguida vamos ferver a solução. Pronto. Toda a água evaporou. Vamos pesar novamente. Olha só, o peso é exatamente o mesmo. Quer dizer, o sal não evaporou com a água. E agora, você realmente acredita que a água destilada é realmente pura? Tanto acredito que eu vou dar um belo de um gole nessa água. Não faça isso. A água destilada é realmente o que nós químicos chamamos de água pura, mas ela não serve para beber. A água que a gente bebe deve ter alguns sais minerais dissolvidos. Pô, mas então para que serve essa tal de água destilada? Para nada? Ora, a água destilada não serve para beber, mas serve para um montão de coisas. Aqui mesmo nesse laboratório, eu preciso de água destilada praticamente todos os dias. Para se ter uma ideia da importância da água destilada, é só lembrar que ela é bastante usada na indústria de remédios. E para falar a verdade, a maioria das indústrias usa água destilada para uma coisa ou outra. Quem diria, hein, Clóvis, que a gente ia conseguir fabricar uma água puríssima daquela água salgada? Pois é. Mas o que eu acho mais importante disso tudo é a preocupação de vocês com o alto consumo de água. É verdade. O desperdício de água não está com nada. É um problema que a gente tem que encarar de frente. Mas depois eu conto como. Bem, então agora enquanto eu me despeço da minha amiga química, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o aparelho de destilação. Um aparelho útil para a separação de líquidos com substâncias dissolvidas. Durante a destilação da água, você viu que acontecem vários fenômenos. A vaporização, quando a água se transforma em vapor. A ebulição, quando a água ferve. E a condensação, quando o vapor se transforma em água de novo. O resultado, a água condensada, você viu que se chama água destilada ou água pura. Você aprendeu também que cada líquido tem a sua temperatura de ebulição e que esta é a máxima temperatura que o líquido consegue atingir. Por último, você verificou que nenhum grão de sal evaporou com a água durante o processo de destilação. Muito bem. Você aprendeu que é possível purificar e destilar não só a água, como qualquer líquido. Mas não pense que isso é suficiente para resolver o problema do alto consumo de água. Uma outra maneira muito simples de você contribuir é economizar água no seu dia a dia. Mas uma coisa que você não deve economizar é tempo de estudo, viu? Quanto mais você estudar, é melhor. Vai nessa. Tchau.